Fala galera da mentoria, estou aqui para resolver algumas questões da parte de natureza do site Simulado 1. Eu trouxe aqui para resolver essas questões porque a natureza sempre é a dificuldade de vocês, então pode ser que eu possa extrair algumas informações ou não, né? Pode ser que apareça alguma questão diferente que eu nem saiba resolver. Então é mais para mostrar um passo a passo como eu resolveria a prova. Estou aqui com o cronômetro do lado. E não sei se vou conseguir ver e resolver todas, mas de maneira geral, espero que o passo a passo aqui possa ajudar de alguma forma. Vamos lá, começar aqui com as questões. Eu ainda não vi esse simulado, é a primeira vez que eu estou tendo contato, então pode ser que apareçam algumas questões que eu não tenha tanta lembrança do assunto, ou outras que eu já tenha alguma técnica ou ideia mais aprofundada, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui com a questão 91. Primeiro eu vou pelo comando, né? Dentro do submarino, um tripulante que utiliza o periscópio observará quantas imagens distintas do navio. Tá certo. Então vamos lá. Vamos lá ler o texto então. Os espelhos podem ser utilizados na construção de instrumentos ópticos, como o periscópio, que funciona basicamente por reflexão. Considere uma situação em que o periscópio de um submarino é utilizado para observar um navio de carga ancorado e que ambos estão em repouso, um em relação ao outro. A figura a seguir representa o esquema funcionando simplificamente. Beleza? Dois espelhos planos, expostos paralelamente entre si. Então tem um raio incidente aqui, um espelho plano e outro raio incidente. Ele quer saber quantas imagens distintas. Um tripulante que utiliza o periscópio observará quantas imagens distintas do navio. Espelhos não é um assunto que eu domino tanto, então vou pular essa questão. Vamos lá. Vou continuar aqui então, né? Procurar as questões que eu tenha facilidade que sejam mais fáceis. Um estudo analisou 2 pontos de coleta de água de acordo com alguns parâmetros. Os resultados estão apresentados na tabela seguinte. Vamos lá. O ponto 2 apresenta maior índice de cor aparente e o ponto 1 devido. Ponto 2, ponto 1 e ponto 2. Ok. O ferro é um dos metais mais abundantes da crosta terrestre. O ferro, no estado ferroso, forma compostos solúveis, principalmente hidróxidos. Em ambientes oxidantes, o ferro 2+, passa a ferro 3+, né? Oxidou, dando origem ao hidróxido férrico. É insolúvel e precipita, atingindo fortemente a água. Dessa forma, águas com alto teor de ferro, quando retiradas do poço, são incolores, mas ao entrar em contato com o oxigênio do ar ou pela aplicação do cloro, ficam amareladas. Remoção de ferro por oxidação seguida de filtração. Beleza. O ponto 2 apresenta maior índice de cor aparente, ou seja, deve ter essa relação de estar amarelado, né? Ó, que ele fala aqui, águas com alto teor de ferro, quando retiradas do poço, são incolores, mas ao entrarem com o oxigênio do ar, pela aplicação do cloro, ficam amareladas, né? Ok. Dando origem a que é insolúvel, se precipita tingindo fortemente. Então, vai tingir quando a gente tem oxidação. Vamos lá, então. Turbidez. Ponto 2 apresenta maior índice de cor aparente devido a quê? Vamos lá. Ferro dissolvido. Cor aparente, ó, a gente sabe que tem realmente maior cor aparente. Oxigênio dissolvido. O ponto 2 apresenta menor concentração de ferro, menor concentração de oxigênio dissolvido, maior índice de turbidez da água, maior valor de pH, maior concentração de cloro. Vamos lá, qual é o motivo, né? São incolores, mas entrado com oxigênio vai ficar amarelado com contato com oxigênio ou com a aplicação de cloro. Então, por que, que a gente tem essa cor aparente? Provavelmente porque aplicou cloro, né? Já que a concentração de oxigênio já não é tão relevante aqui, mas a aplicação do cloro, maior concentração de cloro, possivelmente seja o gabarito. Vamos continuar aqui. A hipótese proposta sugere que o fenômeno em questão está relacionado a cidade, beleza, alto índice de gêmeos nascidos na cidade. A taxa entre seus 6,5 habitantes 10 vezes superior à média nacional. Hoje a população é formada por 80% de descendentes de alemães, 13% de poloneses, outros de etnias. Aqui provavelmente é um processo de teoria do fundador, né? Teoria do fundador tem alguma relação com deriva genética.
Divergência evolutiva e a convergência adaptativa seriam se fossem espécies diferentes. A gente está se tratando da espécie humana, então não tem por que colocar isso em questão. Recombinação gênica, acho que nem pode ser considerada porque a gente tem uma presença muito grande de alemães ou alto índice de gêmeos. Então não há uma grande variabilidade genética aqui, né? E seleção natural, acho que seria uma questão, trazendo outro ponto de vista, que é a deriva gênica, né? Porque a deriva gênica tem dois tipos de teoria. A teoria do fundador, né, que no caso da questão que aparenta ser isso, e também tem a do... Agora eu esqueci a palavra, a teoria do funil. Enfim, daqui para ao longo da prova eu vou lembrando algumas características. Vamos lá. Esse fenômeno é observado nas roupas após a lavagem e a secagem decorrente de dye. Algumas máquinas de lavar possuem uma função extra de secagem. Nesses modelos, as roupas ficam no tambor da máquina e após a lavagem, jatos de água quente passam rapidamente por elas enquanto o tambor gira. Quando as roupas são retiradas do interior da secadora, é comum que algumas peças fiquem grudadas umas nas outras, mesmo não estando entrelaçadas. Interessante aqui. Vamos lá. A eletrização de algumas peças de roupa por atrito, fazendo-as se atraírem. Poderia ser, né? Porque está ocorrendo esse processo de... Ó, ele fala aqui, por enquanto, tambor gira. Poderia ser. Pressão entre uma peça e outra, provocando força de atração entre elas. Por causa de pressão, não vai ocorrer força de atração. Tá? Elas estão ficando grudadas, é por algum motivo elétrico, pode ser, né? Troca de elétrons, poderia ser, mas de prótons a gente sabe que isso aqui é pegadinha clássica, né? Não pode cair. Fuga de pequenas quantidades elétricas do motor para o tambor já seria algum problema da máquina, não faz sentido isso. Transferência de cargas elétricas do tambor para algumas peças e as transferem para as outras por condução. Transferência de cargas elétricas por condução. Não, a gente sabe que as transferências de elétrons é por atrito, por contato ou por indução. Condução, essa palavra, eu vou de eletrização por atrito, né, no caso. Atritando e vai ocorrer troca de elétrons ali. Vamos continuar. A medida que pode ser tomada para evitar o agravamento do processo citado é... Ó, percebo que agora já estou um pouco mais acelerado, já entrei um pouco mais no ritmo da prova, pegando algumas questões que possivelmente eu esteja acertando. A caatinga dos biomas mais degradados do país, concentrando mais de 60% das áreas suscetíveis ao processo de desertificação. Interessante. Historicamente, essa região vem sofrendo com a ausência de práticas de manejo do solo, além do número de queimadas. A experiência das populações tradicionais dos agricultores familiares que vivem na caatinga investem em um manejo diferenciado e sustentável do solo, tem demonstrado que é possível a convivência com as características da região. Então, uma medida que pode ser tomada para evitar o agravamento, que é desertificação, queimadas, né? O uso errado do solo, vamos lá. O que pode ser feito? Diminuir a diversificação de culturas de forma a preservar os nutrientes do solo. Não sei se é uma boa ideia diminuir a diversificação de culturas. Reduzir o uso de máquinas pesadas podem levar à compactação do terreno. Pode ser, né? Tem alguma relação com o cuidado com o solo. Estimular a criação de animais de forma a se obter maior produção de fertilizantes naturais. Não, o solo da caatinga é um solo fértil. Ele não é... O problema da caatinga é a falta de água. Então não tem a ideia de produzir mais fertilizantes naturais, não. Até porque muitos animais ali poderiam estar dando problema no solo. Utilizar espécies exóticas já descarto na hora. Garantir que as áreas em maior estágio de degradação se recuperem sem interferência humana. Pô, mas aí eu não vou conseguir atuar, né, com minha medida se eu não estiver atuando. Eu quero equilíbrio. A atuação tanto da interferência humana, mas equilibrando a natureza. Então eu acredito que seja essa redução do uso de máquinas pesadas para evitar essa compactação do solo, né? Beleza. Vou continuar aqui. Para que o sistema funcione de maneira adequada, os raios de luz devem ser refletidos pelo dispositivo formando em relação aos raios incidentes um ângulo equivalente a... Ou de novo uma questão de espelhos, né? Não é um assunto que eu domino, mas vamos lá tentar ver se eu consigo extrair alguma coisa. Um dispositivo tecnológico utilizado para sinalização, olho de gato, se baseia na reflexão da luz emitida pelos faróis dos veículos. Esse sistema utiliza um conjunto de pequenas superfícies espelhadas planas, beleza, com suas partes reflexivas voltadas umas para as outras, formando um ângulo θ aí entre elas. Para que o sistema funcione de maneira adequada, os raios de luz devem ser refletidos pelo dispositivo formando em relação aos raios incidentes, um ângulo equivalente. Os raios de luz devem ser refletidos pelo dispositivo formando... Peraí. Importante para a sinalização em diversas ruas. Luz é popularmente conhecida
acredito eu, acredito eu, deixa eu ver aqui, a ideia da questão seja essa, né? Você decidir o raio e ele ser refletido aqui para a pessoa conseguir ver a luz, né? O farol do veículo bate nesse olho de gato e ele consegue usar a própria luz do veículo. Então seria mais ou menos isso aqui. A gente tem esse ângulo θ. Eu quero saber, os raios de luz devem ser refletidos pelo dispositivo formando em relação aos raios incidentes. Provavelmente, pessoal, deve ser um ângulo de 45 graus para ter essa incidência assim, ó, dessa maneira. 45 graus, 45 graus. Ó. Eu vou de 45 graus. Pode ser por alguma questão que eu já tenha visto, mas eu não tenho certeza que seja essa a resposta. Né? Esse ângulo θ aqui ser de 90, fazer aqui o triângulozinho de 45, 45, 45, mas não tenho certeza nessa questão. Enfim, eu vou em frente. Considerando somente a reação apresentada à produção do PET, questão clássica, pode ser considerada ambientalmente segura, beleza. Meio ambiente e materiais poliméricos. Breves considerações com ênfase no PET processo de degradação. Tá. Isso é uma questão de polímeros, química verde. Revolucionou o mercado de embalagens, especialmente o de bebidas carbonadas. Uma das formas de obtenção é por meio da polimerização de um ácido dicarboxílico e um diálcool. Tá, ele explica a reação aqui para mim. Os quais reúnem as características ideais para a reação gradual de policondensação. A gente sabe que as reações de polímeros podem ser de adição ou de condensação. No caso aqui vai ser policondensação. Né? Condensar seria liberar água. Então vamos lá. Considerando somente a reação apresentada, considerando só isso, pode ser considerada ambientalmente segura porque origina o etanol como subproduto. Pô, a gente vê que o subproduto não tem etanol, então não. Fornece água como produto secundário? Cara, possivelmente é a resposta porque, como eu falei, polímeros a reação pode ser de adição ou de condensação. Condensação seria liberar água, e liberar água é um subproduto interessante, ambientalmente seguro, né? Então vamos lá, gerar subprodutos pouco solúveis em água. Eu não diria pouco solúvel, não. Isso até porque não é ambientalmente seguro. Né? Não marcaria essa. A gente sabe aqui pela estrutura que possivelmente tem um pouco de caráter polar, né? Mas vamos lá. Produz resíduos biodegradáveis de enxofre. Não sei por que botou essa alternativa de enxofre, não faz sentido. A gente não tem enxofre aqui na reação. Apresenta uma reação livre de produtos secundários. Há produtos. Essa aqui poderia ser, mas como eu falei, eu acredito que a produção da água, né, como produto secundário, então não marcaria essa. Vou de letra B porque fornece água como produto secundário. Ela percebe que essas duas são opostas. Um diz que não produz produtos secundários e a letra B afirma que sim. Então, possivelmente ela está querendo que você lembre desse caráter aqui de policondensação. Vamos lá, seguir, né? Aqui minha resolução demora mais um pouco porque eu estou sempre comentando as questões. Né? Mas na hora da prova, eu estaria fazendo até de maneira mais rápida ainda, né? Sem os comentários aqui, eu aceleraria algumas questões. Qual figura melhor representa a configuração do eletroscópio devido à aproximação de um bastão isolante previamente eletrizado? Não é uma questão que costuma cair em simulados, mas finalmente ele trouxe um tipo de questão com eletroscópio. Vamos lá. Qual figura melhor representa a configuração do eletroscópio devido à aproximação de um bastão isolante previamente eletrizado? Vamos lá. O eletroscópio de furo, instrumento. Aqui é mais só para falar o básico do eletroscópio. Quem já sabe, pode ir direto para a alternativa, né? Vamos lá, o que pode acontecer. Ele trouxe, por exemplo, letra B, positivo, bastão. Por que aqui vai ser positivo? Não pode, né? Porque se é oposto, não vai atrair. Então, vamos em frente aqui. Vamos tentar eliminar essas mais absurdas. Só tem essa, acredito eu. Porque os outros só bastão negativo e traz, no caso, repele os negativos e fica aqui em cima positivo, né? Fica aqui em cima positivo. Da mesma forma para os outros. Mas o que tem que acontecer agora, a gente tem que analisar as artes. As artes, no caso aqui. Então, vamos lá. Negativo vai ficar positivo, porque repele os negativos. Isso aqui não pode ficar assim, né? Porque vai ficar excesso de negativo aqui. E aí, teria que abrir um pouco. Então, da mesma forma como eu falei, isso aqui não pode ficar parado. Eles têm que estar se repelindo. Isso aqui também elimina. Isso aqui também elimina. Eu vou de letra C, pela minha análise, né? Não sei se é realmente o gabarito, mas fiz uma análise rápida. Qualquer coisa eu volto
ao longo da prova. A presença do urânio no meio ambiente requer atenção, pois algumas espécies da sua série de decaimento. Vamos lá. Questão de radioatividade pode ser que eu acerte. Vamos lá. O minério de urânio contém todos os radionucleotídeos. Em muitos casos pode ser assumido que as atividades dos membros de série estão em equilíbrio secular. Ok? Além do mais, que decai para isso, que por ser um gás pode sair para a atmosfera mesmo com um sistema de retenção. Os produtos de decaimento de meia vida longa, tais como isso aqui, podem causar uma exposição mensurável na biota à redor na qual ocorre a extração. Rádio forma compostos solúveis e pode, desta maneira, contaminar as águas subterrâneas. Então, pode ser que tenha alguma coisa a ver com bioacumulação, né? Metais pesados, dependendo das condições. Os efeitos provocados pelo resíduo químico têm sido pouco estudados. Vamos lá, para a pergunta de fato. A presença do urânio requer atenção, pois algumas espécies de decaimento entram em equilíbrio. Não. Liberam grande quantidade de energia na forma de raio-x. Levam um longo período até a sua desintegração. Sofrem ação espontânea de fusão? Não, é fissão nuclear, né? É fissão nuclear. Emitem átomos de hélio com alta energia. Hélio com alta energia. Eu sei que é fissão nuclear. Fissão nuclear. Então, possivelmente, esse negócio aqui, possivelmente ocorre liberação de partículas alfa, né? 4/2. Leva um longo período da sua desintegração completa, ou seja, fica ali no ambiente causando problemas, né? Pode ser a letra C. Essa aqui é porque eu não posso. Que não emitem átomos de hélio com alta energia. Hélio. Ele se assemelha com esse. Raio-X eu acho que não. Acho que não. Leva um longo período até sua desintegração. Deixa eu voltar no texto. Pode sair para a atmosfera mesmo com um sistema de retenção. Produtos de decaimento de meia-vida longa podem causar uma exposição mensurável, ou seja, porque se mantém. Eu vou marcar essa aqui, leva um longo período de desintegração. Mas eu estou nessa dúvida com átomos de hélio, com alta energia. Porque eu sei que na fissão libera particular, mas deixa aí. Vamos seguir. Os compostos que estão no estado líquido nas condições normais, temperatura e pressão são. Eu já vou direto aqui para a questão, então. Ó, relativos isomeria aqui, então. Aqui com certeza é isomeria geométrica, né? Por causa da dupla ligação aqui. Tem diferentes posições, diferentes propriedades. Isomeria geométrica, possivelmente. Não é isomeria plana, nenhuma dessas aqui. É quanto à posição ali geométrica. Enantiômeros tem relação com carbono quiral, né? A gente não tem carbono quiral aqui nas moléculas. Essa aqui é mais rápida, essa questão aqui a gente poderia ser mais rápido se a gente tivesse o conteúdo bem firme. Por enquanto, eu não fiz muitas questões de conta ao longo da prova, né? Isso é uma sorte minha. Se tivesse pego uma prova, né? Vamos supor agora no Enem, tivesse pego uma prova com outra cor, de outro caderno, as primeiras questões poderiam ser de conta e eu teria que estar preparado para isso também. Vamos lá. O carro A trafegando a 72 km por hora em uma pista reta mantém-se inicialmente a uma distância segura em relação ao carro B à sua frente. Após observar, ver quanto tempo eu estou aqui já, né, nessa brincadeira. 17 minutos. Né? Beleza, estou na questão 101. Após observar uma freada brusca do carro B, o motorista do carro A passa a desacelerá-lo uma taxa constante de 10 metros por segundo, até pará-lo completamente. Beleza. Sabe-se que o intervalo de tempo entre o momento em que o motorista percebe a freada do veículo B, em que o momento A começa a desacelerar, foi de 0,5 segundos. Então ele está aqui, ele demorou 0,5 segundos para perceber que tinha que frear. E ele tem mais o tempo de frenagem, né? Então vamos lá, o que acontece? Então deixa eu primeiro fazer alguns passos básicos, né? Transformar isso aqui para metro por segundo, 20 metros por segundo. O que vai acontecer? Eu vou usar a Torricelli. A questão que eu sei que eu vou usar a Torricelli porque tem parada. Aqui, né? Ó, menos 2A deslocamento. Então, eu sei que minha velocidade final é zero, né? Porque eu vou parar, é zero. A velocidade inicial era 20 ao quadrado 400.
-2, aceleração, no caso, negativo, porque eu estou desacelerando, é -10, mesmo deslocamento que eu não sei quanto é que foi. Vai ficar, vou passar 400 para lá, deixando tudo positivo logo, ó. 20D. Ah, então, meu deslocamento aqui foi de 20 metros. Beleza. Então foi de 20 metros. O que vai acontecer? Vamos para as alternativas. Uma pessoa parada no acostamento da via deve observar que os veículos não colidiram, pois o carro parou a uma distância de 10 metros do carro B. Deixa eu ver essa partezinha aqui que eu pulei. Escolha um ponto. A regra de 2 segundos que pode dar ao motorista a manter uma distância segura do veículo à frente. Ah, aqui são mais dicas, né? Então, beleza. Só que tem que lembrar que ele ainda demorou 0,5 segundos. Ó. Pera aí, o carro trafegando com essa velocidade. Então, ó, foram 20 metros, ele percorreu em segundo, um segundo. Em meio segundo, ele ainda percorreu 10 metros. Cuidado aí, porque teve o tempo ainda de perceber. Então, 20 mais 10 foram 30 metros ali. O de perceber e o de frear. Então, foram 30 metros. Não colidiram, pois o carro A parou a uma distância de 30 metros do carro B. Vamos lá. O que é que eu posso pensar aqui? O carro A percorreu 50 mais, é a distância segura. Vamos ver aqui qual é a distância segura. Quando o veículo que vai à frente passar pelo ponto fixo, comece a contar. Conte espaçamento de 2 segundos. A distância entre o veículo e o que vai à frente será segura se seu veículo passar pelo ponto fixo após a contagem de 2 segundos. Caso contrário, reduz a velocidade facilmente de contagem. Repita a distância. Estabelecer uma distância segura. Questãozinha diferente, né, em relação a essa parte cinemática. Mas deixa eu ver aqui. Ele percorreu 30 metros. Escolha um ponto fixo a mais da via quando o veículo que vai à frente passar pelo ponto fixo comece a contar. Conte pausadamente. 2 segundos. 2 segundos. Ah, já tá faltando algum detalhe na questão aqui, em relação a essas informações aqui. Escolha distância segura. Hoje letra A. E assim, ele precisa de 2 segundos aqui, ó. Com espaçamento de 2 segundos para manter uma distância segura em relação ao outro. Ele está percorrendo 20 metros em um segundo. Então, para ele deixar uma distância segura, com 2 segundos ele tem que estar a uma distância de 40 metros. Só que ele percorreu 30, né? Ele tem que estar a 40 metros, mas ele percorreu 30. O que vai acontecer? Ele ainda parou a uma distância de 10 metros do carro. Né? Vou deixar aí, não sei, tenho certeza. Não são questões que eu domino muito, mas fiz uma análise rápida, vou deixar aí. Ó, biologia, aqui eu posso tentar explorar mais. A ideia de evolução é entendida atualmente pela comunidade científica, de um modo geral, como? Bom, a ideia de evolução já posso ir até para as alternativas, vamos lá. Aumento gradativo da complexidade, aperfeiçoamento progressivo da carga genética, mudança gradual da população movida por pressões do ambiente. Quem sabe, mudança, né? Evolução é mudança. Não tem relação com um ser melhor que o outro, mas tem que ter relação com mudar. Mecanismo que tem o objetivo de aumentar a taxa de sobrevivência. Fenômeno por meio da qual a preservação de características que define. Ó, essas aqui eu eliminaria. Como eu estou falando, mas vamos pelo texto. Os principais evolucionistas tentaram estabelecer suas propostas existentes. Beleza, a proposta tendência evolutiva seria subir na escada, atingir a perfeição. Os humanos em uma tradição antropocêntrica estavam posicionados confortavelmente quase no topo. Diferentemente do apresentado, ou seja, não tem essa ideia de um ser melhor que o outro. É a ideia de mudança, pessoal. Com certeza essa alternativa, letra C. Vou seguir. Vou acelerar agora um pouco. A eficácia das vacinas, como a produzida pelo Butantan, é determinada pelas análises da e com a vacina é eficaz, né? A quantidade de novas variantes registradas do vírus. Indivíduos do grupo controle que não caíram a contrair a doença. Carga viral presente nos indivíduos infectados. Vamos ler o texto. A vacina começou a ser usada pela população brasileira após ter a sua eficácia e segurança. A autorização foi dada, o estudo foi realizado, todos os profissionais estavam expostos, metade do grupo recebeu placebo e a outra metade tomou a vacina. Desde o início dos estudos, 250 foram infectados. 167 do grupo placebo e 167 do grupo que tomou a vacina. Os resultados do estudo mostram que, nos casos graves moderados, a eficácia é 100%. Vamos lá.
A eficácia de vacina é determinada após análise de quê? Quantidade de novas variantes? Não. Taxa de indivíduo do grupo controle que não contraíram a doença. Taxa de indivíduos do grupo controle que não contraíram a doença. Do grupo controle. Mas se é grupo controle, ele nem tomou a vacina, né? Carga viral presente nos indivíduos infectados com novo corona. Carga viral presente nos indivíduos infectados. Não. Variação da gravidade dos casos relatados. Variação da gravidade e eficácia das vacinas na análise de relação entre os números de casos de infecções nos grupos de controle experimental. Possivelmente essa pela análise do texto. Eu vou acelerar aqui. Os nomes dos compostos A e B empregados na produção de Kevlar são, respectivamente, então, de novo, polímero, né? Temática que o simulado está nos apresentando. Acho que é importante que a gente fique atento com os temas que os simulados trazem, né? Então, beleza. Os nomes dos compostos A e B. Cuidado, né? Ácido, ó, orto, meta, para, né? Eu já estou vendo aqui o que ele quer. Para, no caso aqui, mesma ideia. Orto, meta, para. Para, então, benzeno, claro. Dioico, 2, a nomenclatura do ácido carboxílico. Benzeno, diamino, né? Tem que ter cuidado. Diamino. Com certeza a ideia é mesmo só para lembrar desse negócio de orto, meta, para. Acho da química orgânica aí deve ser letra C, né? Vamos seguir em frente. Etapa de tratamento do esgoto que corresponde a uma filtração é. Beleza, filtração. Deixa eu ver aqui. Filtração grades, né? Não? Grades. Ele vai filtrar ali. São uma mistura heterogênea que ele vai filtrar. Possivelmente é 3, possivelmente é grades. Não tem por que eu pensar em outro, não. Deixa eu ver aqui. Decantador é decantação. Tanque de aeração. Decantador primário. Caixa de água. Veja sobre o fluxo de ar. Não, não, com certeza é grátis, porque, como eu falei, a gente vai filtrar aqueles objetos menores e maiores. A mistura heterogênea pode ser grátis mesmo. Letra A, vamos seguir. Número 3 aqui, né? Deixa eu ver se não estou errando nenhum. Vamos seguir. Pronto, resistores, vamos lá ver se eu consigo. O valor aproximado da resistência da lâmpada X em ohms é. 4 lâmpadas foram, possivelmente são essas, né? 4 lâmpadas formam um sistema de iluminação, João Vitrine. Vamos lá. O dono da loja contratou um eletricista que retirou 3 das lâmpadas e verificou a resistência delas, porém não conseguiu acessar a última lâmpada, né? X aqui, porque ela estava atrás de um painel difícil. Assim, ele desenhou o circuito a seguir com as resistências das lâmpadas, às quais ele teve acesso, e mediu a resistência equivalente entre os pontos A e B. Beleza. Ponto A, ponto B. Vamos organizar essa imagem aqui. Ele coloca só para confundir a gente. Ó. Vou organizar essa imagem aqui para vocês. Ó, 3 e 5 ohms. Perceba que aqui não tem nó. Então eu boto em série 3 e 5 ohms. Eu vou colocar o 2 ohms aqui, ó, em paralelo, tá? Entre os dois nós aqui. E esse aqui também está em paralelo. Ó. Perceba que ele está ligado daqui para cá sem nó. Então o X aqui. Então eu vou juntar logo 3 e 5. Vou deixar assim. Espero que vocês estejam entendendo aqui essa rabiscada. Mas enfim, é como se estivesse na prova, né, pessoal? 8, em série eu somo. Aqui é 2. Aqui é em paralelo também. Tá tudo em paralelo. Vou fazer aqui primeiro. Então é 8 vezes 2 sobre a soma. Então vai dar 1,6. Então beleza, vou botar bem aqui a informação. Ficou com 1,6 e x. Fazer a resistência equivalente entre eles. Aí, 1,6 vezes x, 1,6 mais x. Deixa eu ver se não estou errando nada, tá tudo ok. 8 vezes 2, beleza. Isso tem que dar igual a quanto? Resistência equivalente 0,8. Faz sentido, né? Porque eu estou trabalhando com números decimais aqui também. Então, beleza. Para eu pagar aqui, pessoal, facilitar. Questãozinha de resistência que eu posso levar. 1,6x é igual a 0,8. Olha só. 0,8 vezes 1,6. 8 vezes 6, 48. 4, 12, 00, 1,28, né? 1,28 mais 0,8x. Então vai ficar 0,8x igual a 1,28, que é o quê? 128 dividido por 8, né? 128 dividido por 8. E por 2 não dá, vou por 1 mesmo, 8. 48. Olha, opa, Então, eu não estou errando nenhuma conta, né?
Então, sei, né? Deve ser 1,6 aqui, deve ser a resposta. 1,6 possivelmente. Beleza. Pode ser que eu tenha algum macete mais rápido aqui, mas vou dar 1,6. Se não tiver errado nada, né? Conferir aqui. Tá ok. Realmente foi algum erro aqui na. Beleza. 1,6, acho que tá ok. Vou seguir. Quantas colheres de chá de açúcar e de sal devem ser recomendadas para a preparação de 1 litro de soro caseiro? Beleza. Vamos lá. O médico precisa passar receita de soro caseiro um paciente desidratado. Interessante. Sabe-se que a concentração de açúcar, de cloreto, de sódio em uma solução aquosa usada para TRO, que é o que? Terapia de reidratação oral, devem ser de 2,2% e 0,5%, respectivamente. E que uma colher de chá equivale a 10 gramas. Então vamos lá. Espera aí. Ok, aqui não tem informação. Quantas colheres de chá de açúcar e de sal devem ser recomendadas para a preparação de 1 litro de soro caseiro? Ó, se M por M é massa por massa, ó, é 2 gramas para 100 gramas no total a solução, né? Mas espera aí, deixa eu ver aqui. Uma colher de chá equivale a 10 gramas. Então, ó, colher de chá equivale a 10 gramas. Estou trabalhando com 2 gramas. Aí, deixa eu raciocinar. Uma colher de chá equivale a... Ó, 2 gramas está para 100 gramas. Uma colher tem 10 gramas. Uma colher tem 10 gramas. Eu só quero 2 gramas. Então vai ser 0,5. Meia colher, né? E a outra, novamente a ideia. Uma colher tem 10 gramas. E aqui eu preciso de quê? De 0,5 gramas. 0,5 gramas. Preciso de quantas colheres? Vixe, peraí. Cuidado aqui, que aqui é. Deve ser 2 litros de colher. Ó, a ideia aqui é açúcar e sal, né? Açúcar. Ó, deve ser meia colher, será? 2 gramas. Eu vou pular essa. Não tá, o raciocínio não tá saindo. Não é uma questão difícil, mas não está saindo o raciocínio. Vamos lá. Os inibidores mencionados auxiliam no combate a esse mosquito por afetarem a. Vamos lá. Questão já de biologia, então tem que acertar. Estudo experimental sobre a ação da larvicida em populações de Aedes aegypti. Auxiliam no combate a esse mosquito por afetarem composição do seu exoesqueleto. Síntese de... Vamos lá, então, para a questão. O Temerfós foi substituído por inseticidas alternativos, pertencentes principalmente ao grupo de inseticidas biológicos e os regulamentadores de crescimento. Opa, foi substituído por inibidores de síntese de quitina. Então, beleza. Os inibidores mencionados auxiliam no combate a esse mosquito por afetarem o quê? Síntese de proteína em suas células, estrutura das membranas plasmáticas, produção de enzimas, reserva energética. É estrutural, né? Quitina é estrutural, então deve ser exoesqueleto, letra A. Vamos seguir. Esse aqui foi mais rápido. A força radial responsável por mantê-lo na curva é a força. Opa, aqui, né? Pessoal, possivelmente força de atrito. Possivelmente a força de atrito vai estar atuando como força centrípeta. Vamos lá, ver se tem força de atrito. Opa, estático ou cinético? E aí? Ao contornar uma curva, um automóvel fica sujeito à força de intensidade, beleza? Os eixos. Como é que o carro contorna uma curva plana e horizontal? Beleza, isso que é importante, né? Força inclinada era outra coisa. Com uma velocidade de módulo constante, sem derrapar. Pessoal, sem derrapar, tem que ser estático, atrito estático. Cinético ou dinâmico, aqui o nome, dinâmico. Dinâmica é de derrapagem, então vou de estático, que a pesquisa é sobre pneu. Beleza, letra D aqui. Foi mais rápido de física. Opa, outra questão de novo aqui, né, da óptica.
Após essa primeira etapa, para melhorar o enquadramento de filmagem do experimento, o olho foi afastado mais 5 metros da árvore. Espera aí. Após o olho se afastar, a altura da imagem formato teve aumento. Ok. Deixa eu ver aqui, né? Documento, beleza, para demonstrar como o olho evoluiu. Deixa eu ver quanto tempo de prova. Estou aqui. Pronto, finalmente aqui 33 minutos de prova, estou na 110. Faltam aí ainda 25 questões, né? Mas beleza, bora lá. Foi um tempo bom, né, pessoal? Um tempo rápido. Algumas questões de conta ali já não tem tanta rapidez nas questões, algumas nem desenvolvem raciocínio 100%, mas vamos lá. Considere que o orifício desse aparato foi apontado para uma árvore de 5 metros de altura. A imagem, beleza, árvore de 5 metros de altura. E a imagem dela é formada no fundo do modelo do olho, em posição diametralmente oposta ao orifício, tendo uma altura igual a 2 centímetros. Ok. A imagem da informação com uma esfera de 7 centímetros de raio. Então, beleza. Vamos montar aqui, né? E possivelmente, ó, que daqui para cá, não sei se está passando pelo centro, mas deve ser 14 centímetros, né? Ele está me dando aqui 2 centímetros. Vamos lá. Aqui, 5 metros. O olho foi afastado mais 5 metros da árvore. Então, essa distância aqui aumentou. A altura da imagem formada teve. A altura da imagem formada teve. Imagem. Teve um aumento ou diminuição. E aí? Vamos lá. Aí vai aumentar ou diminuir? Espera aí, deixa eu botar aqui algumas ideias, né? A ideia da questão está sendo assim. Possivelmente a semelhança, alguma coisa do tipo, ó, 2, 14, como eu disse, né? Tem que ser o diâmetro aí, tem que ser isso aqui, a distância que ele estava, e 5. Vou aumentar essa distância. 5 metros ele vai se distanciar. Vai acontecer com o meu triângulo, e aí? Uma questão que eu pularia. Tá saindo no raciocínio. Aumento ou redução do tamanho? Pensar. Aqui não tá saindo. Ver aqui a próxima questão, isso é interessante. Mercúrio, próxima questão, isso aqui eu vou pular. A exposição dessa comunidade ao Mercúrio se dá por meio. Vamos lá. Essa é uma questão que eu tenho mais facilidade para acertar. As comunidades indígenas e ribeirinhas que vivem em áreas próximas às usinas hidrelétricas podem estar expostas a alto nível de mercúrio. Beleza. Opa, comunidade indígena e ribeirinha. Áreas próximas à usina hidrelétrica. Então, beleza. Todos os anos, quando o rio transborda, invade a floresta, suas águas ricas em matéria orgânica e decomposição misturam-se a grande quantidade de matéria orgânica jovem. Sob a ação da luz, beleza, produz hidrogênio que ajuda a liberar o mercúrio. Então, ok. A exposição se dá por meio de quê? Dos rios como rotas de navegação, emprego de fertilizantes para a agricultura não, aplicação de plantas locais para fins medicinais, consumo de alimento oriundo da pesca e subsistência, pode ser contato com a chuva formada por erva ou transpiração da vegetação local. E aí? Em seguida, bactérias anaeróbicas convertem substância em metilmercúrio. Ao ser liberado no meio ambiente, o mercúrio é absorvido por algas. Ó, o finalzinho que eu deixei de ler era a informação. Então tem todo um processo, essa liberação de mercúrio, e esse metilmercúrio é absorvido por algas. Então deve ter relação com a plantação, né? Ó, o uso dos rios como rota de navegação, só assim ele não vai entrar em contato, possivelmente. Aplicação de plantas, poderia ser agora, né? Porque tem a relação do metilmercúrio, da pesca não. Pera, mas pesca poderia ser ainda, né? Porque estou falando de algas, pode ter sido alimento para os peixes, e a partir daí, né, a gente tem toda aquela magnificação trófica. Evapotranspiração não, a gente acabou de perceber que é pelas algas. Ó. Ao ser liberado no meio ambiente, o mercúrio é absorvido por algas e pode ser consumido por animais, peixes, né, e plantas locais para fins medicinais. Eu acho que só isso não vai expor tanta população. Agora, consumo de alimentos, a gente sabe que é a magnificação trófica. Eu estou embalando uma questão que nem era para estar me atrapalhando, mas agora foi. Caso nada seja feito com relação ao aumento da temperatura média
dos oceanos até 2300, a variação da temperatura até esse ano será de aproximadamente. Vamos lá, coisinha longa agora. Entre as grandes preocupações com relação às mudanças climáticas está a elevação do nível de oceanos, que é relacionado, por exemplo, ao aumento da temperatura, beleza, nível cresce devido à expansão térmica, que é coisa que já tenho noção. Então, a seguir representa a estimativa de variação da temperatura dos oceanos e, consequentemente, aumento do nível global da Terra. Tá, os gráficos aqui complicados, bora lá. Uma das maneiras de se estimar a elevação média do nível dos oceanos é utilizar o volume atual destes e sua profundidade média para calcular a variação volumétrica sofrida pelo aumento pela água de meio. Considere o coeficiente de dilatação térmica dos oceanos constante e a elevação do nível deles como consequência apenas da dilatação volumétrica da água. Cara, que questão interessante, contextualizada aqui, é difícil. Caso nada seja feito com relação ao aumento da temperatura média dos oceanos até 2300, beleza. Elevação média do nível da água, o que ele quer? A variação de temperatura até esse ano será de. Então, ele te coloca aqui, ó. Elevação média do nível da água, variação de temperatura média. Se fizermos alguma coisa, se não fizermos nada, que é o caso da questão. Caso não seja feito nada, não fizermos nada. E ó, né? Beleza. Que questãozinha diferente. Não fizermos nada. Até 2300 a gente tem um aumento aqui de 1 metro, né? Aí o detalhe aqui, considere o coeficiente de dilatação térmica da água dos oceanos constante e a elevação do nível deles como uma consequência apenas da dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica, volume inicial, coeficiente, variação de temperatura. Pô, eu sei que vai variar aí o quê? 1 metro, né? De 1 metro. Inicial. Térmica constante. Hum. E aí, cara, que questão complicada. Deve ser alto, né? Porque até 2100 a gente tem o quê? Uma variação de temperatura indo para 3. Então não deve ser só 2, 3, 3,3 não, né? Porque a gente tem mais 200 anos para isso. Vou ficar entre essas duas, possivelmente 8,1. É porque a tendência é crescer ainda mais. A gente tem 200 anos para isso. Se fosse para chutar, eu ia Deixa eu ver. Teoria disso, pessoal. Apesar que tá em. Opa, tá em observações. Cara, que questão complicada. Mas eu iria de 8,1 para chutar, né? Uma questão que eu não interpretei muito bem, não. A força atrativa entre as moléculas, a qual mantém as unhas sintéticas fixadas às unhas naturais do tipo. Ah, então é entre S e S. Pô, são duas moléculas aqui. Não tem íon, não pode ser íon dipolo. Não é força de Londres, porque não são duas moléculas apolares. Não é ligação covalente, porque isso é ligação entre átomos, né? Tá falando de ligação entre moléculas. Dipolo ou ligação de hidrogênio? Questão polêmica, né? Porque as duas são polares aqui, mas eu acho que a ideia seria aqui das ligações de hidrogênio, né? Que possivelmente pode estar fazendo aqui hoje ligação de hidrogênio. Tá, bora lá. Um procedimento que pode ser aplicado na investigação de amostras de leite suspeitas para confirmar a presença de pelo menos um dos aditivos irregulares é o quê? Bora lá. O grupo é condenado por usar soda cáustica. Pô, isso aqui é base. Então, para eu saber se está tendo algum problema, eu vou colocar ácido. Mas deixa eu ver se eu estou certo, né? Minha ideia. Deixa eu ver se não pode ser feita outra coisa. Comprovar a presença de produtos químicos para manter a conservação. A adição desse produto era feita para que o leite destilado chegasse conservado. O peróxido de hidrogênio, normalmente chamado de água oxigenada, era adicionada por ter efeito antibacteriano. Beleza? O hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica, ainda te dá que é base, né? Um procedimento que pode ser feito: determinação de temperatura, titulação ou titulação e reação com hidróxido de potássio. Não, porque é base com base, não faz sentido. Mistura com álcool etílico. Definição da densidade. Pô, tô levando para esse lado de reação, né? Tem uma base, eu poderia colocar um ácido. Beleza. Temperatura de ebulição, acho que não tem nada a ver. Bom, tô pegando leite aqui.
Qualidade do leite. Eu vou analisar a temperatura de ebulição. Pode mudar, né, com a adição de outros compostos. Relação com permanganato de potássio. Permanganato, como é a fórmula mesmo de permanganato de potássio? Peraí, deixa eu analisar de novo. Definição da densidade. Será se altera? Um procedimento pode ser aplicado na amostra para confirmar a presença de pelo menos um dos aditivos irregulares. Então, pelo menos um desses aqui a gente ia analisar que está presente. Mistura com álcool etílico. O álcool tem caráter ácido? Não. Levemente ácido, né? Na verdade, é mais neutro. Não marcaria, porque o fenol tem mais caráter ácido do que ele. Essa aqui eu considero não marcaria. Titulação é a boa, porque ele está muito nesse foco de hidróxido de sódio aqui. Era a ideia de identificar se tem ácido, no caso se tem base, né? Definição de densidade é complicado. Temperatura de ebulição são duas que eu ficaria em dúvida, porque a gente está analisando uma mistura, né? Então, densidade, será se muda? Determinação de temperatura de ebulição do leite. Será se eu consigo identificar, né? Porque eu adicionei outras coisas. O questãozinho aqui, meio estranho, pelo menos no princípio, com o meu raciocínio, né? Eu esperei alguma coisa de ácido, não apareceu, mas poderia ser titulação. Agora pega manganato de potássio que eu não lembro. É manganato de potássio. Mistura. Mistura com álcool etílico, eu acho que é pior misturar mais ainda. Definição da densidade. E a determinação da predistribuição. Essas aqui são duas que eu estou muito em dúvida. Por que não marcar, né? Mas eu vou levar para minha ideia aqui de identificação, de titulação de ácido base. Vou manter essa ideia. Ou de novo, questão de espelho. Padrão luminoso de franjas observado no anteparo ocorre devido ao fenômeno físico. É mais ondulatória também um pouco, né? Interferometria utilizada em diversas áreas, como melhoria na resolução de imagens. A figura a seguir ilustra princípios básicos. Uma fonte de leite emite um raio que passa por um espelho, beleza? O que acontece? Franjas. Pô, se essa parada de franjas claras e escuras, isso aqui é o quê? Franjas clara e escura. Polarização não é. Beleza. Uma fonte de luz emite um raio que passa por um espelho semi-transparente. Parte desse raio é refletida pelo espelho 1 e chega ao anteparo. E parte é transmitida sendo refletida pelo espelho 2, pelo espelho semi-transparente chegando até o anteparo. Espelho 1 e 2 formam ângulos de 90 graus entre si. A paralela forma do espelho 2. Os raios de luz, após as reflexões, chegam paralelos ao anteparo, formando uma figura apresentada. E aí? Franja clara e escura tem ideia com experiência de Young, né? Mas lá na experiência de Young é tanto difração como interferência. Polarização não, difração e interferência. Qual o grau aqui, né? Esse movimento de novo, ó. Lembra? 45 graus. Não pode ser 30. Aquela mesma ideia daquela questão lá dos espelhos. Então essa não, essa não, essa não. Eu estou entre difração e interferência. Bora pensar bem. Como eu falei, isso aqui tem relação com o experimento de Young, né? Franjas clara e escura. Mas lá é tanto difração quanto interferência. O padrão luminoso das franjas ocorre devido ao fenômeno de quê? Eu vou de difração, não, pessoal? Eu vou de difração. Contornar obstáculos. Fonte de luz coerente, ó. Vem aqui, bate. Vamos ler mais uma vez. Melhoria na resolução de imagem, comunicação óptica, a figura seguir luz princípio básico, funcionamento. Opa! Não, difração por quê? O nome? Interferometria. Eu iria de interferência pela ideia, né? Acho que eu vou de interferência. Vou de interferência. Interferometria, né? Faz mais sentido. Ou pelo menos pela lógica aqui. Vamos seguir. Estou com quanto tempo de prova? Faltam o quê? 20 questões. Eu estou com 48 minutos. Já se passaram. É um tempo bom. Não estou parando aqui para analisar, não. O resultado descrito ocorreu em razão de que, a fim de testar a influência de luz no crescimento de plantas, um grupo de estudantes elaborou um experimento utilizando luz artificial. Beleza? Verificou que as plantas cresciam em direção à luz, fototropismo, né? Fototropismo. Razão, divisão celular não.
Geotropismo não, tem a ver com gravitação. Formação de calos nos caules devido à interação entre auxina e citocina. Ou tem relação com a auxina, mas auxina e citocina. Formação de calos no caule. Crescimento de gemas laterais que levou ao encurvamento das plantas. Alongamento das células presentes nas regiões sombreadas. Ó, o que acontece? Tem aqui, as células estão aqui, fototropismo. Tem a luz, ó. Tem a luz, só que essas células vão fugir. E essas células aqui vão tentar alongar. Mas deixa eu ver aqui. Formação de calos no caule devido à interação entre auxina e citocina. Eu não marcaria. Citocina não. Crescimento de gemas laterais que levou ao encurvamento das plantas. Pode ser. Alongamento das células presentes na região sombreada. Sombreada do caule, ou seja, na região que não está recebendo luz. Então, alongamento das células. É alongamento ou é multiplicação celular? Giberelina não, né? Já eliminei. Vou eliminando. Essa já eliminei. Essa já eliminei. Essa aqui também. Eu vou tirar essa daqui. Informação de calos no caule devido à interação entre auxina e citocina. Não ocorre interação entre hormônios. Será? Citocina? Qual é a função da citocina mesmo? Ah, essa tu entra em dúvida de mais B e C. Nem sei se são as respostas, mas... Alongamento das células presentes nas regiões sombreadas do caule. Ó, porque a região sombreada é essa. Por isso que está encurvando aqui, ó. Crescimento de gemas laterais. Pô, o que acontece é o quê? Ó, as plantas cresciam em relação à luz. Não vai acontecer. Crescimento de gemas laterais seria produzir galhos, né? Não faz sentido aqui. Gemas laterais não. Eu vou de letra B, pô. É uma questão de botânica, faz muito tempo que eu não vejo. Então pode ser que eu tenha errado. O efeito visto nesse processo deve ao nome de quê? Vamos lá. Beleza? Está a busca por energia limpa e acessível, visando um equilíbrio entre o que se pode produzir e consome. Segundo as pesquisas, o produto pode contribuir para iluminar ruas, estradas, rodovias. Tá, peraí. Voltando a essa meta, dedicou-se por 9 anos a produzir um cimento que emite luz. Pronto, peguei a informação. Cimento que emite luz, interessante. Provavelmente não é nada disso, radioatividade. Refração não, deve ser reflexão, né? Cimento que emite luz, ele recebe e vai emitir. Reflexão deve ser nosso gabarito. Se controlar a intensidade para não atrapalhar os motoristas. Ao escurecer, a luminosidade dura até 12 horas. Opa, mas luminescência? Mas porque se fosse reflexão, só teria durante o dia, né? Porque está pegando os raios e enviando. Mas ao escurecer, a luminosidade dura até 12 horas. Segundo o inventor, por meio de processos químicos, é possível controlar a intensidade para não atrapalhar. Essa ideia de luminescência me lembra muito aquelas coisas das placas, pulseiras, mas agora não estou lembrando da diferença. Agora ficou esse detalhe aqui, ó. Reflexão seria se fosse só ao dia, né? Mas ao escurecer ainda continua a luminosidade, então deve ser luminescência, né? Processo aqui químico, lá dos modelos atômicos, deve ser alguma coisa assim. Eu vou acreditar nesse mesmo raciocínio. Vamos acelerar. As glomerulopatias, beleza, isso que eu já vi em medicina, são uma das principais causas de insuficiência renal crônica terminal, pois comprometem principalmente o quê? A nefropatia por imunoglobulina A, também chamada de doença de Berger, é a doença renal que dá origem imunológica, que pode levar à insuficiência renal. Como é uma doença causada por mau funcionamento do sistema imunológico, ela pode ser considerada um tipo de doença autoimune, interessante, apesar de não haver a produção de um anticorpo diretamente contra o rim. A doença ataca preferencialmente os glomérulos. Opa! O glomérulo está para os rins como o neurônio está para o cérebro, causando um quadro inflamatório chamado de glomerulonefrite. Isso aqui eu já vi na própria medicina, mas deixa eu ver aqui. Controle da permeabilidade do ducto coletor. Não, a gente está falando do glomérulo no começo. Né? A absorção de grande parte da água retirada no sangue, formação da urina e remoção discreta de urina para ele. A glomerulopatia são as principais causas, pois compromete principalmente principal caso de insuficiência renal crônica terminal. Compromete o quê? Passagem dos fluidos do tubo proximal para o tubo distal. Não, como eu falei, glomérulo no início. Formação da urina e remoção das excretas nitrogenadas. Compromete principalmente isso. A absorção de grande parte da água retirada no sangue. Isso aqui não é no glomérulo.
É mais ali nas outras partes do duto proximal, distal. Secreção tubular, regulação de concentração de. Não, de novo, isso aqui é nos túbulos, ó. De túbulos, ó, de novo nos túbulos. A absorção de grande parte da água é nos túbulos, o duto coletor é no final. Eu vou de formação. Ó, afeta o quê? Eu vou pelo geral. Por que é uma causa de insuficiência renal crônica? Porque está comprometendo a formação da urina e a remoção das excretas nitrogenadas, né? Eliminação de excretas nitrogenadas. Eu vou de letra C. Não tenho certeza. O processo de obtenção do etanol alternativo à fermentação citado no texto é a. Beleza. Vamos lá. A formação mais simples e antiga de se obter etanol é a fermentação. Além da fermentação, já vou direto para a pergunta, né? Porque ele pede outra coisa, alternativa. Existe outro processo mais complexo a se produzir etanol. Um deles consiste em uma síntese química em que moléculas de água são adicionadas a molécula de hidrocarboneto. Então, possivelmente é o quê? Moléculas de água adicionada a molécula de hidrocarboneto. Ah, deve ser hidratação, né? Hidratação do eteno. A gente tem aqui o eteno, dupla, né? CH2, CH2. A gente vai jogar a água, molécula de água. Hidratação do eteno. Halogenação não, halogenação é cloro e outras essas coisas. Desidrogenação? Não, não, não. Oxidação? Não, no caso vai ser redução, né? O processo aqui é de hidrogenação catalítica. Do etino não. Etino não. É porque eu vou produzir o quê? Vou produzir CH3, CH2, OH, né? Nosso famoso etanol. Então, eu estou transformando uma dupla em simples, né? Com adição de água e hidrogenação de eteno, possivelmente. Não é etano, não é etino, né? Porque aqui é tripla. Vai ser essa ideia mesmo. Possivelmente. Deixa eu ver. 4 menos. Realmente não é oxidação, é redução aqui do processo. Vamos lá, letra A. Atualmente, uma limitação relacionada à técnica em questão é. Beber um pouquinho de água aqui, né? Não cansar. Vamos lá. Atualmente, uma limitação da técnica é o quê? Cientistas do Brasil começam a compreender esses mecanismos que podem levar a maior eficiência na técnica de clonagem de bovinos. Beleza. Passo importante para aumentar a produtividade da pecuária. Caramba. Técnica de clonagem de bovinos. O que seria a limitação aqui? Vamos lá. A chave para os resultados na descoberta de microvesículas presentes em células somáticas dentro do folículo do origem que possui por meio da análise envolvendo esses microvesículas, será possível determinar se a gestação tem um potencial de substituída. Conversando aqui, né? Espera aí. A compreensão desse mecanismo abrirá caminho para que os embriões de clones sejam tão eficientes quanto os gerados por fecundação in vitro. Beleza. A chave para os resultados pode estar na descoberta de microvesículos presentes em células somáticas dentro do folículo, estrutura que dá origem ao ovócito, no óvulo, beleza. Atualmente, a limitação para isso, para o quê? Técnica de clonagem de bovino é o quê? Quantidade reduzida de investimento que ela atrai, não seria uma resposta. Amadurecimento lento dos animais clonados, não. Mortalidade elevada de indivíduos durante a gestação. Pô, a gente sabe que para produzir muitos clones, muitos vão morrer, muitos embriões vão morrer. Infertilidade, gerados, poderia até ser, mas acho que a maior limitação é essa mortalidade, né? Perda da variabilidade fenotípica, acho que não é que é a limitação, é a consequência, né? Porque é clones. Variabilidade, limitação nessa técnica. Pô, poderia ser TC, né? Perda da variabilidade fenotípica. Mas eu acho que a limitação da técnica é o quê? Mortalidade elevada durante a gestação, né? Essa relação com produção de clones tem esse problema, mortalidade elevada de indivíduos durante a gestação. Perda da variabilidade fenotípica. Ou são clones, né? Isso já era natural de acontecer. A limitação da. Eu vou de letra D. Opa, soro que se refere no texto atua de forma. A gestante que tem fenótipo RH- e que está esperando um bebê com fenótipo RH+, ou eritroblastose fetal, né, pode produzir anticorpos anti-D. Esses anticorpos são, esses anticorpos são a resposta do seu sistema imune contra o sangue RH+, do feto, que é diferente do seu. Essa sensibilização é mais comum durante o parto
quando o sangue do bebê pode entrar em contato com o da mãe. Beleza. O soro que se refere ao texto, a desse soro. Sabe-se que esse problema pode ser evitado quando a mãe recebe o soro antes após dar à luz. Então, a gente sabe que no primeiro filho, para uma mãe que pode ter esse caso de eritroblastose, não vai ocorrer o problema, vai ocorrer o que? A sensibilização. Então, possivelmente aqui, a ideia de receber esse soro é para evitar a sensibilização do sistema imune. Marcaria essa. Alterar o tipo sanguíneo da mãe, loucura. Neutralizar a ação dos antígenos maternos. Não, porque ele nem produziu, né? Colar o tipo sanguíneo do feto da mãe também não. Impedir a movimentação de anticorpos da mãe é mais para evitar a sensibilização, ou seja, é evitar a produção desses anticorpos, né? O processo mencionado contribui para a melhora da durabilidade da bateria, pois, beleza, pesquisadores ressuscitar baterias de íons lítio mortas, conforme a bateria recarregada e utilizada, seus íons de lítio recarregados positivamente vão e vêm entre os eletrodos. Com o tempo, parte do lítio torna-se inativa eletroquimicamente, formando ilhas isoladas de lítio metálico. Agora, pesquisadores descobriram um meio para fazer com que esse lítio morto migre em direção a um dos eletrodos até se reconectar, revertendo parcialmente o processo desejado. O processo contribui para a melhora da durabilidade, pois, vamos lá, questão de pilhas aqui, né? Vamos lá. O que acontece? Ó? Com o tempo, parte do lítio torna-se inativo, formando ilhas isoladas de lítio metálico. Então a gente tinha lítio 2 mais, né? Ou só mais, né? Lítio mais, se não me engano. E vai formar lítio metálico. Mas agora eu estou conseguindo reverter. O que vai acontecer então? Aumenta a quantidade de energia produzida? Não. Promove a troca de espécies entre as ilhas de lítio. Contribui para a oxidação do lítio metálico em íons lítio. Contribui para a verdade, pois, pode ser essa também. Contribui para a oxidação do lítio metálico, né? Eu falei que reverte aqui. Estimula os eletrodos a converter lítio metálico mais rapidamente. Não é que é mais rapidamente, não é que é os eletrodos. Contribui para a oxidação do lítio metálico em íons lítios. Pode ser isso. Promove a troca de espécies. Não vai ser troca de espécies, né? Agora que eu vi essa aqui. Contribui para a oxidação. Deve ser esse processo aqui, né? De reverter. É a ideia que o texto está nos apresentando. Vou nisso. Seguindo essa hipótese, o favorecimento desses genes teria relação com o fato de os lipídios. Vamos lá. Um dos pioneiros da genética humana levantou a hipótese de que genes associados a doenças modernas, como diabetes, hipertensão e obesidade, teriam sofrido um intenso processo de seleção que teria tornado algumas formas de genes muito frequentes em determinadas populações. A razão por trás da seleção teria sido episódios de extremamente escassez de alimentos. Interessante. A história evolutiva da espécie humana teria, então, favorecido a seleção de genes que favorecem o acúmulo de lipídios, como o colesterol. Vamos lá. O favorecimento desses genes teria relação, ó, se a escassez de alimento deve ser reserva energética. Ah, atua como reserva energética. Essa questão aqui era tranquila. É verdade, quem só ouve água é, né? Está presente de hormônio de esteroide, o colesterol, mas o que responde à questão é, o favorecimento desses genes é o quê? Atuarem como reserva energética. As outras, eu não vou cair nessas outras. Então, deve ser letra B aí. Retenção do calor no interior do iglu que permite proteger o morador do frio ocorre por quê? Pô, questão interessante aqui. O principal segredo do iglu está em seu interior, pois dentro ele é construído em dois níveis. Um mais baixo na entrada, beleza? O calor é emitido pelo corpo do morador e pela fogueira. Fica na parte superior, né? Menos denso fica em cima. Enquanto o ar frio concentra-se na parte de baixo. Com o calor, parte do gelo ainda derrete internamente, reforçando as arestas entre os tijolos de gelo e ajudando a retenção de calor. Tá, beleza. A retenção do calor ocorre por quê? Ó, o ar frio e ar quente, devido à diferença de densidade, deslocando-se por condução, não, convecção, né? Aqui é aquelas ideias de troca de calor, convecção, condução, duto de ventilação possibilita a troca de massa de ar entre o meio interno e externo. Ar quente, menos denso que o ar frio, é irradiado da fogueira para o corpo do residente. Vamos lá. Gelo é um isolante térmico que dificulta a dissipação do calor. Verdade. Principalmente por condução? Não. É convecção. Neve é um bom condutor térmico e possibilita a troca de calor entre a fogueira. Eu estou me confundindo nessas alternativas. Espera aí, parece uma questão fácil, mas está bem contextualizado. A retenção de calor permite proteger o morador do frio. Proteger o morador do frio ocorre por quê? Tá.
Eu reler aqui. Calor emitido pelo corpo do morador e pela fogueira fica na parte superior, com o calor, parte do gelo ainda derrete internamente, reforçando as arestas entre os tijolos do gelo e ajudando na retenção de calor. Tá bom, vamos lá. A retenção ocorre por quê? Como eu falei, acho que não pode ser por condução, aqui é convecção. Duto de ventilação possibilita a troca de massa de ar entre o meio interno e externo. E aí, né? Ar quente menos denso, verdade que o ar frio é irradiado da fogueira para o corpo do residente. E também gelo é um isolante térmico que dificulta a dissipação de calor, verdade, principalmente por condução. Como eu falei, que não está focado no processo de condução, né? É ar frio e ar quente aqui de convecção, não faz sentido. Neve é um bom condutor térmico e possibilita a troca de calor entre a fogueira e a parede. Mas não, acho que não seria a resposta, não. Vamos lá, entre duas. Duto de ventilação possibilita aqui, né? Com calor, parte do gelo ainda derrete internamente, reforçando as arestas entre os tijolos de gelo, ajudando na retenção de calor. Deve ser essa ideia, então, de duto de ventilação, não? Troca de massa de ar entre o meio interno e externo. Deve ser isso. Quente menos densa, irradiado da fogueira para o ar do residente. Eu vou de B. Eu fiquei meio confuso, mas vamos seguir, porque senão. O posto adequado para ser aplicado no local do acidente a fim de conter os danos ambientais, com certeza. Deve ser. Liberou o quê? Alguma coisa ácida ou básica, né? Aquela questão clássica, mas vamos lá. É mesmo, né? Vamos confirmar. Opa, um caminhão carregado com soda cáustica. Né? Então, para evitar os problemas, a gente tem que colocar o quê? Algo com caráter ácido, para neutralizar. Hidróxido de magnésio é uma base, não vou colocar. Cloreto de sódio é um sal neutro, não vou colocar. Ácido clorídrico, pode ser. Óxido de cálcio é um óxido de caráter básico. Etanol acho que não vai ajudar muito. Deixa eu ver se vai responder mesmo ácido clorídrico. É para neutralizar, deve ser. Vou de ácido clorídrico. Letra C. Questão clássica. O uso das enzimas sugerido no texto possui o potencial de. Deixa eu ver quanto tempo já se passaram. 1 hora e 5 minutos, né? E faltam 10 questões. Eu estou num ritmo bom. Né? Faz tempo que eu não faço simulado, mas eu estou num ritmo bom. O uso das enzimas sugerido no texto possui o potencial de. Beleza, encontraram um par de enzimas digestivas que poderiam remover antígenos A e B do glóbulo vermelho, transformando qualquer tipo sanguíneo em tipo O. Opa, tentativa de criação de órgãos universais, doador universal tipo O. Possui o potencial de reduzir os casos de morte por eritroblastose fetal? Não, né? Isso aqui tem a ver com RH. Alterar os alelos responsáveis pela alteração de tipo gênero, tipo sanguíneo, nossa, não tinha isso presente. Calma aí. Impedir que haja rejeição dos órgãos devido à incompatibilidade sanguínea, né? Porque eu estou colocando agora o cara doador universal, faz sentido. Acabar com a necessidade de realização de teste de tipagem sanguínea, não, né? Alterar os alelos também eu não marcaria. Hoje é. A outra parcela do calor liberado na combustão é responsável pelo quê? O motor de combustão interna é uma máquina térmica que converte calor em trabalho. Beleza. A gente sabe que nem tudo é convertido de calor em trabalho 100%, né? Então, por isso que tem esse calor, essa outra parcela. Importante para quê? Nesse tipo de motor, o calor liberado na explosão de mistura de vapor com o ar expande os gases restantes de combustão. Apenas parte desse calor é, portanto, utilizado para realizar trabalho sobre o pistão, cujo movimento é transmitido para as rodas do carro, fazendo movimentar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. Calor liberado na explosão da mistura de vapor com o ar expande os gases resultantes da combustão. A outra parcela do calor liberado é responsável pelo quê? Rotação do eixo motor do veículo. Fornecimento de energia térmica da fonte quente. Ó, vamos lá lembrar, tem aqui fonte quente para fonte fria, né? O processo natural e eu vou produzir trabalho. Deixa eu ver aqui. Fornecimento de energia térmica da fonte quente. Então, uma parcela de calor vou realizar trabalho, mas a outra vai ser liberada, né? De energia térmica da fonte quente, no caso, para a fonte fria. Acredito que seja isso, né? Não é rotação isso aqui, porque essa aqui é a parcela que eu não estou usando para o trabalho. Aumento da energia interna dos produtos da combustão. Movimento ascendente do pistão não, compressão rápida da mistura.
Eu vou de letra B, pelo meu raciocínio aqui. Mas não tenho tanta certeza. Vamos lá. Estamos finalizando. Estamos finalizando. Tô cansado já. Vamos lá. Considere os blocos localizados no topo da torre. Quantos deles são necessários para alimentar durante 2 dias uma residência cuja média de consumo diária é de 4 kWh? Tá bom, então vamos lá. Beleza. Blocos de concreto de 30 toneladas. Uma tonelada 1.000 kg, então aqui é 30 vezes 10 a 3 kg. Cerca de 120 metros de altura. Energia potencial gravitacional, que é o que? mgh. 30 vezes 10 a 3 vezes a gravidade vezes 120 de altura. Vai ser o quê? 36, né? Vezes 10 elevado a 5, né? De energia. Ele mediu a aceleração. Considere que a taxa de eficiência de reconversão dessa energia potencial gravitacional em energia elétrica seja 80%. Então, isso aqui não é todo convertido. Tem que multiplicar ainda por 0,8, né? Beleza. Então, deixa eu ver aqui. Considerando os blocos localizados no topo da torre, isso aqui é um bloco, né? Cada é um bloco. Então, beleza. Beleza, beleza. Então, deixa eu ver aqui. 26 vezes 0,8 logo. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. 0, 0. Então vai ser 28,8, né? Que eu estou usando. 28,8 vezes 10 a 5 joules, né? Mas eu vou botar em quilojoule logo, porque pelo visto eu vou ter que usar aqui. Peraí, deixa eu organizar as informações. 28,8 vezes 10 a 2 quilojoules, né? Quilo é 10 a 3, então vai ficar 2.800 quilojoules. Isso aqui é para um tijolo. E cuidado, ó, durante 2 dias, uma residência cuja média de consumo diária de 4 kWh. Então, diária é 4 kWh. 2 dias eu vou precisar de 8 kWh. Mas como é que eu faço a conversão? 1 kWh é 3,6 vezes 10 a 3 kilojoules. Então, com essa quantidade de kWh, eu vou precisar de quantos kilojoules, né? Então, 8 vezes 3,6. Pô, isso aqui é para um tijolo. Não era nem importante eu ter multiplicado aqui, não. Porque vai ser o seguinte: é 0,8 vezes 26 vezes 10 a 5, né? Quilo. Opa, quilo não. Joules. Isso aqui é um tijolo. Um tijolo. E todo esse produto aqui, vou precisar de quantos tijolos? Então é 8 vezes 3. Vou botar logo vezes 36 vezes 10 a 2 joules. Vou precisar de quantos tijolos? Porque agora facilita. Eu vou tirar esse 0,8 e botar aqui no lugar 10 elevado a 4, né? Eu vou cancelar, cancela, cancela, cancela. Deixa eu ver. Eu não errei nada aqui. Pô, tá tão perto a resposta que eu fiz. Ah, não, aqui é 10 elevado a 3. Foi mal. Então é, ó, era 10 elevado a 3, aqui era 0,8, então vai ficar 10 elevado a 2. Então realmente eu só vou precisar de um tijolo, ó. A proporção está certa. Só vou precisar de um tijolo. Um tijolo eu vou conseguir produzir o necessário, ó. Porque é 8 vezes 3,6. Acredito eu que vou produzir o necessário. Um tijolo. Se não tiver feito nenhuma conta errada, que eu possivelmente teria que voltar, né? Para conferir nessa questão. E aí? Considere a utilização do chuveiro sempre no modo mais econômico. O valor do consumo médio diário de energia em kWh é igual a. Então tá bom. Chuveiro possui dois tipos de resistores. Um com resistência de 5, modo morno, e outro 2,5, modo quente. Sabe-se que esse aparelho é utilizado em média 15 minutos por dia e a tensão elétrica é 220, invariavelmente. Beleza. Então, o valor consumo médio diário, 15 minutos por dia. Ok. Então, calma aí. Mais econômico. Qual é aquele que é mais econômico? É usar 5 ou usar 2,5? Vamos pensar. Ó, energia é potência vezes o tempo. No caso, nossa potência é o quê? O ao quadrado sobre R, né? O ao quadrado sobre R. Beleza.
U ao quadrado, 220 ao quadrado, sobre a resistência que eu vou já selecionar qual é aquela mais econômica, vezes o nosso tempo, que tá em minutos, mas eu tenho que transformar para segundos. Por quê? Porque ele pede em quilowatt-hora. Watts é joule por segundo. Então eu vou transformar logo 15 minutos, transformando para segundos, vou multiplicar por 60, né? Minuto e 60 segundos. Então pronto, falta só saber qual é aquela que é mais econômica. Quem é que eu vou gastar é, menos energia, né? Qual é aquele que eu vou gastar menos energia? É aquele de maior resistência, né? Ó, se eu colocar uma resistência menor, eu vou estar gastando mais energia, porque eu estou dividindo, né? Então vamos lá. Pelo esse meu raciocínio vai ser 220 vezes 220 vezes 15 vezes 60 sobre a resistência que eu selecionei, que tem que ser a maior, 5. Então vou cancelar aqui, 15, sobra 3. Vai ser o quê? 22 vezes 22 é 484, né? 484. Espera aí que eu estou bagunçando as contas aqui, ó. Então 484 vezes 10 elevado a 2, né? Porque outros zeros, vezes 180. Vezes 180. Ó, 484 vezes 18. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 8, 64, 67. 8 vezes 4, 32. 1, 6, 38. 4, 8, 4, 2, 1, 17. 8.712. Beleza. Eu não estou errando nada, né? Vamos lá, vamos lá. Isso em quilowatt-hora. Poxa, não era para ter transformado. Era para deixar em hora. 15 minutos em hora. Volta as contas. Vacilei. Kilowatts, eu já vou transformar tudo certinho para kilowatts, ó. 220 ao quadrado, sobre 5. O tempo eu tenho que transformar em hora. 1 hora, 60 minutos. 15 minutos é quanto? Então é 15 por 6. Ou por 60, né? Então por 15 é 1/4. Eu vou multiplicar aqui é por 1/4. Perdi tempo nas contas. Então vai ficar 484 vezes 10 a 2 por 5. Na verdade, tudo por 20, né? Logo por 20. Então vamos ver se agora eu acho o resultado. 484 por 20 vai ser 2, 40, 84 por 4, né? 4 vezes 20, 80. Então vai ficar o quê? 242. 242. A gente tem umas contas, possivelmente letra B, ó. 242, porque o N tem potências aqui, enfim. Como não tem resultados parecidos, eu vou na letra B logo. Então, ok. Tomara que vocês tenham entendido essas várias rabiscadas aí. Tomara que eu tenha acertado também, né? Bora lá, vamos ler a outra questão. A utilização de sulfato de alumínio de cloreto férrico no tratamento de água tem por finalidade. Sulfato de alumínio e cloreto férrico. Beleza. Sulfato de alumínio e cloreto férrico. Vamos lá. Diminuir a turbidez decorrente da presença de matéria orgânica. Tornar o meio desfavorável a desenvolvimento de micro-organismos patogênicos produzindo composto que atua como agente coagulante. Provavelmente, pelo que eu lembro ainda de sulfato de alumínio, é agente coagulante. Vai coagular as partículas, deixar tudo junto para depois sofrer decantação. Ó. Até aqui ainda. Possivelmente é isso. Não é diminuir a turbidez, não aumentar o pH da água. Aumentar o pH da água torna básico. A gente tá esse sal bem aqui, ó. De caráter ácido. Tornar o meio desfavorável a desenvolvimento de micro-organismos patogênicos. Não marcaria essa. Vou de coagulação mesmo. Acredito que seja isso. Nesse aqui não, de ferro. Acho que é de coagulação. Possivelmente essa é a resposta. Vamos seguir. Para a fabricação de um produto, utiliza-se um sal que, quando submetido à emissão de luz branca de uma fonte primária, absorve a radiação no intervalo de 445 e 465. Beleza. 445, 465. Está aqui no intervalo, né? A cor observada nesse produto será o quê? Vamos lá. Quando submetido à luz branca, os compostos químicos absorvem a radiação em determinado comprimento de onda e emite a radiação no comprimento de onda correspondente à cor complementar. Correspondente à cor complementar. Olha esse detalhe da questão. Absorve, depois emite com a cor complementar. Essa propriedade pode ser explorada, por exemplo, na escolha da cor de um produto. Cores em posições opostas nas complementares. Então, com certeza, ó, é laranja.
que aconteceu? Utiliza esse sal quando submetido à emissão de luz de uma fonte primária absorve nessa intensidade. Absorve azul e vai liberar o oposto, laranja. Essa aqui é uma questão mais rápida. Vamos lá. Qual vetor melhor representa o sentido de aceleração resultante do kart no ponto B? Opa, sentido de aceleração do kart no ponto B. Interessante. O movimento é para cá. Beleza? Deixa eu ver se tem algum detalhe. Opa, interessante que eu já vi. O modo da velocidade do kart diminui uniformemente com o tempo. Ele está desacelerando. O nosso vetor, aceleração tangencial, é contrário ao movimento. Provavelmente para cá, aceleração tangencial. Contrário ao movimento. Deixa eu ver aqui. E tem aceleração centrípeta. Então, nosso resultante, ó, ele quer resultante. Seria essa, né? Deixa eu ver se tem algum desenho. Opa, deve ser letra D, não? Pelo meu desenho. Deixa eu ver se tem algum detalhe aqui. Beleza, beleza. Deve ser. Eu estou em dúvida entre. Ó, esse aqui não, esse aqui não. Esse aqui também não. Entre C e D. Qual a diferença entre elas? Pô, ou pela lógica do desenho tem que ser D. Porque, não, essa aqui não. Essa aqui tá botando só a centrípeta. Letra D. Bora. Bora, bora. A característica apresentada possibilita essa bactéria a colonização da mucosa. Então vamos lá. Opa, H. pylori. Resistência à acidez. Estomacal, H. pylori. Gástrica. Enzima urease atua promovendo a hidrólise da ureia, presente na secreção. Ver se eu não erro nada aqui não, peraí. Calma aí, vamos lá. Resistência ao ácido clorídrico é vital, importante. Beleza, H. pylori. Enzima urease atua promovendo a hidrólise da ureia, presente na secreção produzida pelo órgão colonizador por essa bactéria. Opa, órgão colonizador por essa bactéria. Quem que produz ureia? Agora já meu raciocínio já não é o mesmo, né? Peraí, quem que produz ureia? Genital, né? O órgão genital. Dessa maneira a bactéria fica protegida dos efeitos deletérios de um pH ácido. Porque eu pensei em pH ácido, já fui direto para o gástrico. Mas ó, a característica apresentada possibilita essa bactéria a colonização. E aí? A urease compreende 6% do total de proteínas sintetizadas pela bactéria, o que representa grande investimento energético e relacionação dessa enzima como fator de colonização. O H. pylori, eu pensei gástrico, mas será que é genital? Resistência ao ácido clorídrico. De evitar a importância para a patogênese da bactéria. A enzima urease atua promovendo a hidrólise da ureia, presente na secreção produzida pelo órgão colonizado por essa bactéria. Então, característica apresentar possibilita essa bactéria, colonização da mucosa bronquial não, bucal não, nasal não. Mas por que não gástrica? A questão tornou confuso, né? Era para ser fácil, porque ele está falando de H. pylori, está falando de resistência ao ácido clorídrico. Eu pensei logo no gástrico, estômago, né? Colonização da mucosa, mas ele fala o quê? A enzima urease, a característica apresentada, que é o quê? A enzima urease, possivelmente. Promovendo a hidrólise da ureia, a colonizada deve ser genital mesmo. Então, deixou confuso, mas vou na lógica. Bora lá, finalizando. Considerando que são queimadas massas iguais de carvão e de amônio, a tecnologia proposta será. Deixa eu ir logo para essa. Os efeitos observados no uso de bicarbonato de sódio para limpeza se deve ao fato de que esse composto é um sal, né? Bicarbonato de sódio. Um sal. Na 3, né? Vem da reação de ácido e base. Então, nenhuma dessas. Então, letra A logo. Finalizando a última questão, 134. Então, quanto tempo? Passaram 1h20. 1h22 minutos. Vamos lá. Considerando que são queimadas massas iguais, a tecnologia proposta será. A seguir estão representadas algumas reações químicas. Beleza. Carvão, amônio. Considerando que a massa molar da amônia é isso aqui, carvão é isso daqui. Vamos lá. São queimadas massas iguais. Então vamos supor que são massas iguais. Vou botar aqui um valor que facilite aqui minhas contas. Vou colocar 100 gramas, né? Vou queimar 100 gramas. Quem é que vai me produzir mais energia? Acredito que seja essa a ideia da questão. Então eu sei que para 1 mol do carvão, eu vou estar liberando 394. 1 mol é 12 gramas. Com 100 gramas, eu vou liberar quantos, né? E aí, vamos para outra
Aqui, ó. 1267. Opa. 1 mol libera. 1 mol de amônia libera 1267. É o que acontece. 1 mol é quanto de amônia? 17 gramas. Só que eu estou vendo que aqui são 4 gramas. Ó. 4 mols. Vou multiplicar por 4 aqui. E para 100 gramas. Vou produzir quanto de energia. Essa aqui, como eu já estou na última, estou cansado, eu vou fazer na calculadora. Para finalizar aqui, ver se realmente vai dar certo. 394 vezes 100 dividido por 12. Vai dar 3.283. Bom, acho que deve ser esse 4 aqui, com certeza, por causa do 4 mol. Então, bora ver se realmente é esse raciocínio. 1.267 por 100 dividido por 4 vezes 17, que vai dar 1.863. Então, quem está me dando mais energia é essa. Vamos ver. A tecnologia proposta será a seguir está para algumas reações. Vamos lá. Um dos grupos de empresas se uniu a órgãos para desenvolver nova tecnologia destinada a reduzir a emissão de gases poluentes. A adição de amônia ao carvão reduziria o uso deste último insumo, beleza, bem como a emissão de dióxido. A adoção dessa tecnologia, ok. Pô, carvão, ele produz ainda mais energia, né? Apesar de liberar CO2. É vantajosa do ponto de vista ambiental, mas energeticamente ineficiente. Acho que deve ser esse gabarito. Bom, finalizei aqui, só que eu ainda pulei algumas questões, né? Então, teoricamente, eu ainda voltaria nessas questões. Eu pulei a 91, eu anoto aqui, ó, 91, beleza. Qual foram as outras questões que eu pulei? 91, realmente é de conta, né? Essa 61 aqui eu fiz, mas nem tive certeza nela. Deixa eu ver aqui. 91. Opa, 107. Vou já anotar ali em cima. 110. Foi mais de conta mesmo, né? 97, 110. Acho que eu não pulei mais depois de. 97, 110. Uma outra ali eu ainda não tinha certeza, mas acabei marcando mesmo, né? 97, 110. Então, pulei 3 questões. Devia ter pulado até mais, mas eu bati cabeça em algumas para forçar o gabarito, né? Pode ser que eu tenha errado, mas fiz o quê? Em 1 hora e, deixa eu ver aqui, 1 hora e 25 minutos. Um tempo bom, pulando poucas questões ainda. Então, vou aqui corrigir para ver, né, como é que foi o resultado. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu botar o gabarito. Um segundo. Um segundo. Provavelmente devo ter errado muitas questões ainda pela falta de treino, né, de conteúdo. Vamos lá. Essa aqui, 91 foi a que eu pulei. Provavelmente eu teria que voltar ainda, né? Mas eu vou botando o gabarito aqui. 91A, 92, letra C, essa aqui eu acertei. 93, letra B. Não sei se vocês estão vendo. Acredito que sim, tá dando pra ver. 94, letra A, consegui. 95, letra B. 96, opa, 96 eu errei também. 96, letra E. Porra, mas foi a ideia da interpretação. Quase que eu ainda fiz o desenho certinho aqui. Mas ele queria o ângulo entre os raios incidentes. Então o ângulo aqui era 180. Pô, foi a pergunta aqui. Não respondi a pergunta certa. Beleza, 97B. 98, letra C. 99, letra C. Beleza, aquela degradação que eu fiquei em dúvida, né? 100, letra C. 101, olha, acertei ainda pelo raciocínio, eu acredito que tenha dado certo. Ó, dos 2 segundos aqui do início do texto, 40 metros, ele percorreu os 30, né? Ainda ficou faltando 10 metros. Pô, interessante, ainda consegui levar 101. Muito boa. 102, letra C, a questão da evolução de mudança. 103, letra E. 104, letra C. 105, letra A. Isso aqui também era tranquilo. 106, letra E. Deu certo as contas ainda no final. 107 eu pulei, né? Possivelmente teria que voltar ainda. Nem devia ser uma questão difícil, mas como eu acabei pulando mais por raciocínio logo, né? Para ter que fazer as questões. 108, letra A, a quitina. 109, letra D, interessante.
Questão 110 eu pulei também, não deve ser uma questão tão difícil, mas eu tive que pular. 110, letra C, deixa marcado aqui. 111, letra D, consegui ainda acertar. 112, eu fui no chute, acertei no chute, mas na lógica, né? Não sei se vocês entenderam aí na hora que eu tava resolvendo, mas possivelmente aqui tem muita conta, né? Eu não fiz por conta, fui mais na lógica. 114, opa, 113, letra E, 114, letra B, opa, da titulação, essa aqui eu fiquei em dúvida também, né? 115, letra E, ó, aí da interferência pelo nome, ó, levei ainda. Interessante aqui do raciocínio do 45 graus. 116, letra B, consegui acertar ainda. É, da auxina, 117. Letra E, olha, eu ia marcando letra A, mas troquei para letra E. Interessante também. 118. Letra C, boa. Tinha que acertar, eu tinha visto na medicina, não podia errar. Boa, 119, letra A. Tá ok aqui, 120. Letra D. 121, letra E. 122, letra D. 123, letra B. 124, isso aqui eu fiquei na dúvida. Pô, 124 errei, fiquei na dúvida mesmo. Acabei não interpretando da maneira correta. Beleza. Depois eu vejo o comentário. 125. Letra C do ácido clorídrico. 126. Letra E. 127. 127. Letra C. Essa aqui eu não eliminei a letra C, né? Mas eu fui na B. Fornecido. Ah, deixa eu ver. Fornecimento energético da fonte quente. Não sei por que eu errei ainda não, mas eu não tinha eliminado a letra C. Devia ter marcado. No final da prova eu já estava cansado. Ó. 124, 127, errando aqui. Talvez por falta de conteúdo ou falta de atenção mesmo. 128. Letra E, consegui acertar ainda. Tinha um detalhe de conta aqui, mas ainda consegui acertar. 129. Letra B, 130. Letra C, 131. 131. Letra C também. 132. Letra D, acertei. 133. Opa, essa aqui foi a que eu fiquei em dúvida, porque a questão fala de urease, fala que ele é colonizado, ó, algo que produz a ureia, onde é colonizado. Questão que traz essa confusão, logo não se refere à mucosa genital, mas beleza, né? A ideia de não produzir o ácido clorídrico, essa que eu fiquei em dúvida, mas eu poderia ter marcado a letra B mesmo, da gástrica. 134, letra A, já estava no finalzinho, eficiente tanto do ponto de vista energético. Deixa eu ver. Pô, porque eu multipliquei 4 mols aqui, será? É porque a ideia era para considerar a massa. Eu fiz as contas erradas aqui, não fiz o procedimento certo. 1267 por 17. É, não. Esse aqui também errei. 135, letra A. Esse aqui eu acertei com tranquilidade, mas esse finalzinho aqui eu já estava muito cansado, acabei errando uns 4 extras a mais, né? Ó, errei duas aqui no final também por. Essa aqui, por muito erro de interpretação, mas era para ter ido de gástrica, ácido clorídrico. Mas beleza, aí duas aqui, quatro, né? Deixa eu ver. E possivelmente essa que eu pulei, né? Eu não, nem cheguei a chutar. 5, 6, 6. Essa aqui também errei por falta de atenção demais. 7. E outra que eu tinha muito tempo pulei. 8. Então, um resultado bom. Mesmo fiz um tempo muito rápido e nem chutei as que eu pulei, né? Então, eu acabei errando 8. Vai ter aqui 37. Umas 3 aí por falta de atenção. Mesmo, falta mesmo muito tempo que eu não faço prova e acabo errando por desatenção mesmo, fora de ritmo. E teve as 3 que eu pulei lá e eu não voltei. Possivelmente se eu estivesse simulando a prova total, eu voltaria nelas e resolveria com tranquilidade, né? Mas foi um resultado bom, tempo muito bom, 1h25. Espero que vocês tenham gostado aí da resolução. Foi cansativo, mas foi produtivo, né? Espero que ajude a vocês a entender um pouco como que eu faço uma prova de natureza, principalmente que é a área que vocês têm mais dificuldade. Então, é isso. Valeu, valeu, galera. Até a próxima. Bom, pessoal, aqui só para a gente fazer um feedback em relação à prova, ao que aconteceu. Então, a gente tem que entender que eu pulei poucas questões em um tempo interessante, até porque eu estava ali explicando algumas coisas, falando em voz alta.
né, mantendo contato com vocês. Então foi 1h25 e pulei ali 3 questões. Errei algumas por falta de atenção. E aqui eu considerei o acerto, né? Sem considerar o momento que eu voltaria para as questões que eu pulei para tentar garantir elas, né? Então, por exemplo, eu errei essa. Eu considerei que eu errei, né? Porque eu não, nem marquei ela, porque foi uma questão que eu pulei. No caso, eu ainda voltaria para ela. Possivelmente eu acertaria, porque não é uma questão tão difícil. Essa aqui eu errei por falta de atenção também em relação a esses espelhos, né? Uma coisa que eu tinha dificuldade, mas aqui foi só erro de falta de atenção porque foi em relação à pergunta. O ângulo aqui faz sentido ser 45, mas era 180 em relação aos raios de luz que deviam ser refletidos, né? Então era 180. E aí aqui tudo ok. Essa questão que eu achei interessante, ter acertado ela, né? Foi uma questão que eu fiquei um pouco em dúvida. Aqui, continuando a correção. Essa aqui foi outra que eu pulei, né? Então eu deveria voltar nela, tentar resolver ela com qualidade, mas eu não fiz essa gravação, a parte de voltar nas questões que eu pulei. Mas isso, se fosse uma simulação de prova mesmo, eu voltaria. Ok? Essa aqui também é outra que eu pulei. A gente percebe que muitas questões que eu pulei foram de conta, da parte de física, né? Então, mais uma aqui. E aqui, essa aqui também teve a dicasinha do interferometria, né? Que eu levei por, raciocinei para ser interferência. Aqui, mais acertos, tudo ok. Aqui também. Aí o que a gente percebe, vai chegando ao final da prova, eu fui acabando, claro, pode ser que falte conteúdo também, mas com desatenção, marcando outras alternativas. Então, essas duas eu errei. Parte de física térmica, a parte de física também termodinâmica, né? Aqui, ok, essas de conta. E aqui também. Essa aqui foi também um erro por falta de atenção. É porque, tipo, claro, a H. pylori a gente sabe que tem relação com o estômago mesmo, né? Com a parte gástrica, até porque pode causar gastrite. Mas eu inicialmente ia marcar ela, mas acabei mudando o gabarito, porque a questão foi me levando a esse raciocínio de hidrólise de ureia. Então, acabei marcando genital, apesar que eu já sabia que a H. pylori tinha relação com a parte gástrica. Eu mudei o gabarito e acabei errando. Novamente, como eu falei, que é o final da prova. A gente tem que redobrar a atenção porque pode coincidir a gente estar errando por falta de atenção. Aqui, essa aqui, provavelmente eu fiz algumas contas erradas e aí acabei não percebendo que a eficiência energética é interessante também nesse quesito, né? Então, mas foi uma prova interessante, uma prova muito boa, com alguma incidência de assunto da parte de espelhos, que acabou coincidindo de cair várias questões, né? Mas alguns ainda consegui resolver. E aí, com uma quantidade de acertos interessante, sem contar com as questões que eu pulei, no caso, né? Então, espero que tenha ajudado de alguma forma, o modo como eu fiz as questões, algum raciocínio que tenha ajudado para vocês e que fique bem claro como é a estratégia de prova, né? No caso, eu faço as 45 questões, sempre pulando ali as mais difíceis, tentando resolver as mais fáceis com tranquilidade. Aqui, o outro feedback da prova também é que eu errei ou pulei 5 questões de física, 2 de química e só uma de biologia, que foi no caso essa daqui. Então, a gente percebe que a TRI está em dia, né? A gente está errando as questões mais difíceis, no caso aqui da prova, e é claro que essa aqui, eu até considero que eu não poderia ter errado, mas, eu sei lá, errei só uma de biologia, né? Só 2 de química, e acabei errando ali as de física, principalmente as de conta. Então, foi um feedback interessante da prova. E é isso, espero que tenha gostado, até a próxima.